Eleição 2016. Atípica e difícil. Faltam recursos, a legislação ficou mais rígida, o tempo é mais curto e tem até Olimpíadas para distrair um eleitor, já pessimista por conta da crise e desconfiado devido ao acúmulo de escândalos de corrupção. Eu sou Belisa Ribeiro, jornalista há muitos anos e acompanhei a ditadura e a redemocratização. Fiz muitas campanhas políticas vitoriosas, inclusive a primeira para a presidência da República depois da volta do voto direto. Mas olha, eu acredito que será desta vez que veremos o peso da campanha recair mais fortemente, mais pesadamente sobre a figura do próprio candidato. Sem poder contar com muitos adereços, com poucas possibilidades de apoiadores na mídia, você terá que ser o maior e o melhor veículo para a sua proposta. O nosso curso, Sua Eleição em um Clique, vai prepará-lo para isso, com uma equipe de especialistas que realmente viveram, na prática, a formulação de estratégias e táticas e o dia a dia ao lado de candidatos que se elegeram. Nessa aula bônus, eu vou dar uma demonstração de alguns conceitos que vamos desenvolver melhor ao longo do curso. Mas aproveite! São conceitos que vivi, que experimentei e que funcionaram de verdade, com muitos que passaram pelo que você está passando e que se tornaram vereadores, prefeitos, deputados, governadores e até presidentes da República. Vamos lá! Uma campanha é feita de um tripé: conteúdo, apoios e comunicação. Nós vamos começar pelo conteúdo, que vai ser determinado por suas características como candidato e também pelas características da sua cidade. Você sabe quem você é? Não é simples. E a sua primeira e mais árdua tarefa na campanha é o autoconhecimento. Levantar de uma forma fria e detalhada os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, abrangendo uma ampla gama de variáveis que vão da aparência física à oratória, da capacidade de ouvir ao nível de controle emocional, do grau de simpatia e carisma ao tanto de firmeza e até ao quanto você é pontual e organizado. Não tente tapar o sol com a peneira, hein? Se analise com cuidado. Somente sabendo em que é mais fraco, vai poder atacar essas fraquezas e melhorar, recorrendo à ajuda para melhorar sempre que for possível. Um bom método para fazer essa análise é organizar um questionário e se submeter a ele por escrito, marcando os pontos positivos, neutros e negativos. Olha, deixe um campo para as observações. Esse campo será importante para que você marque ideias sobre como compensar as fragilidades. Mas não confie apenas em você, não. Tome coragem, deixe o ego um pouquinho de lado e peça a seus familiares, amigos e a sua equipe para responderem com sinceridade total ao mesmo questionário. Você vai ficar surpreso. Alguns dos pontos que você considera mais positivos serão considerados negativos pela maioria. Aí você vai e tabula esses resultados. E na reunião que você fizer posteriormente, com parte do grupo que tiver respondido ao questionário, para analisar ali as observações, vão surgir as ideias que realmente vão lhe ajudar a fortalecer os seus pontos positivos e minimizar os seus pontos negativos. Vamos dar um exemplo. Campanha do governo do estado do Rio de Janeiro, lá em 1986. Candidato Moreira Franco, pelo PMDB, tendo como principal concorrente Darcy Ribeiro, pelo PDT. Coordenadora da campanha de Moreira Franco, eu fui uma das poucas a considerar um ponto negativo a aparência do meu candidato. Achei que ele era excessivamente arrumadinho, elegante demais, sociólogo demais, em contraposição a um antropólogo, Darcy Ribeiro, que, embora mais velho, trajava-se de uma forma mais casual e até mesmo desarrumada, com a imagem dele chegando mais aos mais jovens e aos mais pobres. E a solução, olha só, não veio de uma adequação de figurino a roupas mais casuais apenas. Ela veio do jingle, isso mesmo, um jingle em forma de sambão, bem popular, cantado por uma cantora negra e respeitadíssima na cultura dos morros cariocas, na cultura carioca, na cultura brasileira em geral, nada menos do que a dona Ivone Lara, que acabou conseguindo dar ao Moreira uma cara de povo de que ele tanto precisava. Então,
Conheça-te a ti mesmo é o item número 1. E ao se conhecer profundamente, aceitando que sua opinião sobre você não reflete o que você parece para os outros, buscar encontrar soluções fora da caixa para compensar os seus pontos fracos. Além, é claro, de corrigir o máximo possível os erros que puder corrigir. E sempre que puder, contar com a ajuda de profissionais. Isso é sempre melhor. Muitas vezes, por exemplo, uma simples consulta a uma figurinista, um dia só resolve muita coisa. Você não vai precisar jogar fora todo o seu guarda-roupa e comprar tudo novo, não. Uma boa assessora de moda, especialista em campanhas, vai examinar o que você tem e vai separar o que cai melhor para usar na rua, o que cai melhor para as gravações, compondo as roupas entre si e comprando só algumas peças-chave novas que vão fazer toda a diferença. Ok, você não tem verba para contratar uma figurinista? Tudo bem, certamente você tem aquela amiga de bom gosto, a dona de uma loja de roupas que você conhece, a sua mulher ou namorado, ou seu marido ou seu namorado, a secretária de um chefe, enfim, uma pessoa que você considere elegante e de bom gosto que possa ajudá-lo nessa tarefa. Não deixe de realizá-la, com certeza vai valer a pena. Criando um padrão de cores e formatos que favoreçam o seu tipo físico e que façam você ser lembrado e reconhecido de longe, você já estará contribuindo para criar a sua marca. Importante ainda é fazer um super histórico de si mesmo, levantando pontos positivos e negativos também da sua trajetória pessoal, profissional e política. Lembre-se, o seu adversário está fazendo exatamente isso sobre você. É claro que isso é mais verdadeiro para o candidato majoritário, para o candidato a prefeito. Mas os candidatos a vereador também têm adversários na conquista de votos que são bem palpáveis, muitas vezes até dentro do seu próprio partido. Então, mais uma vez, seja sincero e procure se documentar a esse respeito. Essa será, pelo motivo que nós já comentamos, um eleitor pessimista, desconfiado, uma eleição do mata a cobra e mostra o pau. Então, reúna fotos com personalidades importantes, diplomas, registros de viagens marcantes, documente a sua trajetória e as suas realizações. Nós veremos, por exemplo, na nossa aula sobre mídias sociais, que os eleitores não querem que você dê um bom dia no Facebook exibindo uma linda foto do nascer do sol. Isso não. Eles querem saber pela ordem de suas propostas, da sua origem, da sua trajetória, de forma concreta e documentada. Então, essa pesquisa sobre a sua trajetória que você vai fazer, sobre a sua origem, vai servir para você usar nas mídias sociais e nos vídeos que serão muito importantes na sua campanha, ainda que na sua cidade você não conte com horário eleitoral gratuito. No curso, nós vamos ensinar você a como criar o seu. Continuando no tema conteúdo, além de saber quem é você precisa conhecer o quê? A sua cidade, é claro. Você conhece? Conhece mesmo? É preciso saber a história dela, seus símbolos. Ela tem um brasão e uma bandeira. Sabe o que eles significam? Ela tem um hino. Ok, ninguém sabe, né? Mas você precisa saber. Ela tem figuras históricas, outras folclóricas, ela tem formadores de opinião, atuais e do passado. Ela tem um perfil único em relação a outras cidades do estado. Uma boa fonte de pesquisa é o site Cidades do IBGE. Os dados não são muito atuais, mas são muito úteis ainda assim. Lá você terá muitas informações sobre a sua cidade, desde o histórico até infográficos que comparam, por exemplo, a pirâmide etária com a da capital e a do Brasil. Com certeza vai ter influência no seu discurso descobrir, por exemplo, que a sua cidade tem uma faixa inchada de terceira idade, ou ao contrário, de eleitores de primeiro voto, ou perceber nos dados de imigração se ela está se esvaziando ou recebendo gente de fora para residir. Procure ainda estudar os mapas eleitorais das eleições passadas. Eles serão uma ótima orientação. Em que bairro seu partido foi mais votado? E o de seu principal adversário? Faça ainda um levantamento completo sobre as fontes de notícias da sua cidade. Quais são os jornais, quais são os noticiários de rádio, de TV locais, quais são os colunistas, os programas, os comunicadores de maior audiência. E os formadores de opinião da sua cidade, quem são eles? Quem são as reais lideranças da cidade? No campo religioso, no campo empresarial, no campo profissional, sindical, artístico. Por outro lado, tente sentir qual é o humor atual da sua cidade. Ela está feliz? Ela está conformada ou ela está desesperançada? Quais são as principais carências dela? Quais são as principais oportunidades que você vislumbra para ela?
Conhecer você mesmo e conhecer a sua cidade vai permitir o que eu chamo de olhar para fora e olhar para dentro. Como um produto, como se fôssemos comparar com um produto, conseguir responder à pergunta: o que eu tenho para vender e o que eles querem comprar. A partir daí, você vai formular o seu conteúdo, combinando crenças e conjuntura, sua verdade com o ambiente. Lembrando ainda que deve-se ater às funções da esfera eleitoral em jogo. Um prefeito tem atribuições limitadas e o eleitor já sabe disso. Não adianta fazer propostas que estão no âmbito de decisão da Presidência da República, nem propostas difusas e confusas ou muitas propostas. O eleitor quer proposta concreta, factível, ligada ao seu dia a dia. Eleitor é, aliás, como torcedor de futebol. Ele acha que é melhor que o técnico da seleção, que saberia escalar o time melhor que o técnico da seleção. E acha com certeza que saberia ser melhor vereador que você ou melhor prefeito que você. Esse é o desafio. Dizer o que ele quer ouvir. Falar o que ele gostaria de falar. Dar a ele a solução que ele daria para o problema dele. Para isso é preciso se conhecer, para não parecer falso. E conhecer a cidade para não fazer propostas falsas. O segundo tripé da campanha é a organização. No curso Sua Eleição em um Clique, teremos uma aula inteirinha dedicada a isso, porque é difícil, dificílimo. Mesmo entre os prefeitos que estão em reeleição, eu vejo dificuldade em organizar a campanha, tanto no quesito tempo, quanto no quesito gente, equipe. Mas aqui na nossa aula bônus, vamos nos ater ao quesito agenda. A sua agenda é a mola mestre de tudo. Você terá que ter uma pessoa dedicada integral e exclusivamente a cuidar da sua agenda. Ou, se você estiver sozinho nessa caminhada, dedicar grande parte do seu tempo a formatá-la de uma forma organizada e eficaz. Uma agenda de candidato não é uma lista com data, local e horário. Ela contém informações detalhadas sobre com quem o candidato irá se encontrar, do ponto de vista do segmento daquela pessoa, de forma que o candidato possa selecionar que discurso que ele vai fazer naquele local e até que material ele levará para aquele local e de quanto tempo ele vai precisar dedicar àquele local. Essa agenda também cruza eventos do candidato com eventos conjunturais da cidade. O candidato não pode, por exemplo, ir na casa de um pastor evangélico no mesmo dia em que a cidade está vivendo a sua maior festa católica, né? Por favor. Mais uma vez, lembrando a internet, outra das coisas que os internautas mais querem ver nas redes é o candidato comentando em cima do lance a conjuntura, seja ela qual for. Aqui, nesse caso, não vale o critério da competência das esferas. Vale o candidato a vereador comentar, por exemplo, o caso da boate Pulse, onde foram assassinados em massa os gays lá na Flórida, e se posicionar sobre os últimos acontecimentos no país. Vale estar atento e se mostrar um cidadão do mundo. Então, por isso mesmo, a agenda do candidato está atenta a tudo, não apenas ao roteirinho que ele vai cumprir. Chegamos então ao terceiro pé do tripé, a comunicação. Aqui nós teríamos uma bíblia para estudar, mas nesta aula bônus vamos nos concentrar em reparar como as mídias que estão a nosso dispor são diferentes entre si. No nosso curso Eleição em um Clique, teremos aulas específicas para detalhar como falar melhor para a TV, como usar bem o rádio e como se valer da internet, além de outras sobre como interagir com a imprensa e ainda mais uma sobre propaganda em material gráfico e novos formatos. Mas nessa nossa aula bônus, quero falar com você sobre a rua. A rua é uma mídia, é um veículo através do qual o candidato se comunica. O Vem pra Rua dos protestos elevou de novo as ruas à categoria de um palco muito importante, como não se via desde a campanha das diretas já. Aposte na rua, crie novos formatos de comícios. Comícios relâmpago, por exemplo. Esses já existiam há muito tempo, mas que tal incorporar a eles carros de som que tenham TVs transmitindo vídeos curtos sobre você? Nós vamos mostrar no curso exemplos práticos e baratos de como fazer. Se aproveite de locais onde já haja concentração natural de pessoas para fazer suas caminhadas, como as feiras, valendo-se sempre que possível de um elemento local aceito naquela comunidade. Para encerrar, vamos falar sobre uma grande dificuldade, dar uma dica que pode funcionar muito bem. Além de ser muito democrática, funcionar como um verdadeiro pulo do gato. A vida está difícil para os candidatos.
Uma pesquisa recente do Ibope Inteligência, nosso parceiro no curso Eleição em um Clique, mostra que o combate à corrupção, que nem aparecia entre as preocupações dos eleitores após o primeiro mandato da presidente afastada Dilma, agora está em segundo lugar entre os itens mais relevantes, logo após a saúde. E apesar de não serem as mais criticadas, as pessoas acreditam que as prefeituras também estão envolvidas com corrupção. A pesquisa revela ainda que 59% dos entrevistados avaliam negativamente as 3 esferas do governo e que a avaliação das administrações municipais em geral vem piorando ultimamente. Então, fale a verdade e dê a seus eleitores a oportunidade de realmente participar da sua campanha. Escute. Use seus meios de comunicação próprios para dar vez e voz à população. Não é possível oferecer nenhum brinde nessa campanha, nenhum alfinete. Então, ofereça um espaço no seu blog, no seu Facebook, no seu jornal de campanha. Crie, por exemplo, um abaixo-assinado sobre uma causa que interesse realmente a cidade, o que ainda vai te servir para cadastrar pessoas e mandar posteriores malas diretas, posteriores mensagens que interessem a você. Mas olha, interaja e sirva de verdade. O eleitor vai perceber isso e será um ponto certamente a seu favor. Muito obrigada pela sua atenção. Faça o download dessa aula, baixe o resumo e venha. Muito mais estará esperando por você no nosso curso Sua Eleição em um Clique. Eu e minha equipe de especialistas temos muito a compartilhar para que você chegue lá. A vitória!